Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina. Olá, Andreia. Já estamos. Bem-vinda. Eu Sim, ia-te dar as boas-vindas, é o nosso 30º, não é? 30º episódio. sim. E hoje com uma convidada especial. Temos aqui a Joana Relva. Olá, Joana. Olá, olá Olá, Andréia, olá Joana, Catarina. bem-vinda. Obrigada. Então, eu vou apresentar a Joana, não é? Eu conheci a Joana, nem sei muito bem há quanto tempo, mas pronto, conhecemos-nos num local que partilhamos de trabalho. Mas depois esta relação que começou só assim virtual, primeiro, depois conhecemos-nos pessoalmente, e atualmente até somos empathy buddies, não Verdade. é, Joana? É, sim, senhora. E Com- então a Joana é médica de família, é uma apaixonada pela saúde infantil, e cofundadora de MAM, Master of Myself, não é? Com a Daniela Catalão. E hoje nós lançamos este desafio à Joana e até lhe perguntamos de que tema é que ela gostava de poder falar aqui connosco. E a Joana lançou-nos aqui um desafio interessante que nós não fizemos qualquer tipo de preparação, portanto vamos ver como é que flui esta conversa, sim, que é refletirmos aqui um bocadinho sobre a forma como nos falam em criança e o impacto que depois isto tem em nós enquanto adultos. Joana, queres acrescentar mais alguma coisa à tua apresentação, antes de a gente começar assim a falar É mais assim, do tema? provavelmente ia rolar no meio da conversa, não é? Mas nós também somos apaixonadas pela parentalidade consciente e As três, aí somos as três, é isso, sim, é todas, não é? sim. Ainda bem, não é? E então este tema vem muito de encontro a isso, não é? E mesmo relacionando com as consultas de saúde infantil, acaba-se por ver vários exemplos, não é? E também entender um bocadinho as consequências que cada um desses exemplos tem, não é? E perceber mesmo o impacto que tem na criança. E quer dizer, tu como psicóloga também verás em adulto, não é? O que E muitas sinto na das pele, não coisas. é? Na minha Hum? própria pele. E sinto Certo. na minha própria pele, Todas enquanto nós, adulto. não é? Digo eu. Para o bem e para o mal, atenção, porque Sim. aqui que estamos a falar do que nos dizem em crianças é mesmo, como diz a Peggy Elmara, não é? É mesmo, vai se tornar a nossa voz interior, não é? O que nos dizem em crianças depois acaba por ressoar cá dentro e vai ser aquela voz que nos está sempre a dizer, mesmo sem nós repararmos, não é? Que tanto pode ser, não sou suficiente, como eu consigo tudo, não é? Portanto, Uhum. a voz pode ir para os dois lados, não é? Pode ser o diabinho ou o anjinho. Sim, Acho que vai sim. ser E interessante a tocarmos. mesma, desculpa, a mesma crença, não é? Que não tem só o lado nem possibilitador, nem limitador. Claro que há crenças que nos limitam mais do que o que nos potenciam, não é? Uhum. Mas até a própria crença limitante depois faz-nos arranjar mecanismos de sobrevivência e de adaptação que podem trazer consigo alguns dons, não é? Isso. Então hoje vamos falar aqui de como é que a forma como falamos para as crianças e como falaram para nós também crianças influencia quem somos mais tarde e a forma como vemos o mundo, mas é bom deixarmos também este disclaimer, não é? Que Sim, nem sim. tudo foi mau, nem tudo foi bom, e que é preciso acolher Estes dois esta- lados. estes dois lados, não é? E para que nós possamos também saber o que fazer com isso. Sim, e Porque crescer com isso, não é? Porque isso. e também não estarmos aqui
quase não é para lançar culpa, não é? Nem estar a rotular pessoas ou os estilos parentais ou o que seja, não é? Mas era mesmo isso que estavas a dizer. Isso é o que nos faz ser quem somos, e a verdade é que agora cada vez se fala mais de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento, e conseguimos desbravar caminho, não é? Mesmo que essas coisas que nos disseram não sejam tão boas, não é? Agora, é um caminho mais tortuoso do que se forem, tal como estavas a dizer, nos potenciarem em nós umas crenças mais ecológicas, não Nos é? ajudem nisso, que nos ajudem, que nos abram caminhos e que nos façam acreditar na nossa capacidade para os percorrer, não é? Sim, e como mães, não é? Também podermos dar a mão, não é, aos nossos filhos nesse caminho, não é? De uma forma talvez mais aperfeiçoada. E é engraçado, estavas a falar, eu estou agora a ler um livro que se chama O Deixar Ir, de David Hawkins, e como fala, pronto, fala das emoções, não é? E há uma parte que ele fala mesmo disso, da programação que sofremos, entre aspas, desde que nascemos. Crenças de, não é? Sei lá, podemos pegar numa muito comum, que é preciso esforçar muito ou trabalhar muito para se ter resultados, não é? E se isso ficar enraizado, é difícil, não é? E aí acaba por ser sempre a tal palavra do não sou suficiente, não é? Ou isto não é suficiente, eu tenho que continuar, continuar, continuar. E achei engraçado que aquele não é um livro de parentalidade, mas a verdade é que vai tudo Vai tudo parar a dar. esta fase importante da nossa vida, não é? Pronto, porque quando nós então estamos aqui a falar, não é, do condicionamento, que a forma como nos falam nos pode trazer ou potenciar, não é? Estamos a falar mesmo de palavras, mas também não só em termos de palavras mesmo, é isso? Coisas que nos Eu foram diria que sim. dizendo, mas também a forma como falam efetivamente, tom, o paraverbal também, O exemplo também, não é? Nós falamos ok. muito de liderar pelo exemplo. Se nós vemos vários padrões repetitivos, não é? Vamos acabar por também os fazer. Mas isso estavas a dizer é super importante, porque as crianças, na verdade, captam muito mais a linguagem não verbal, não é? Do que necessariamente as palavras. Tanto que uma crença que nos colocaram, acho que agora está cada vez mais menos existente, não é? Que é que os bebés não entendem ou que, não é? Estão à parte deste mundo, e acontece muito aquilo de falar como se eles não estivessem lá, não é? E depois, claro que varia um bocadinho de família para família e talvez de ambientes para ambientes, mas até uma certa idade continua-se a fazer isso, não é? E a verdade é que eles ouvem e estão a absorver como esponjas, não é? Tudo aquilo. E mesmo bebés pequeninos acabam por, lá está, não compreendem, não é? Se estamos a dizer caneta ou estalo, não é? Pá. Mas vão Eles ainda não perceber, sabem o que é, não é? mas vão até se calhar captar muito melhor a emoção que está a ser demonstrada do que o outro adulto que, entretanto, já perdeu essa capacidade, não é? Ou que não a Nós foi. tendemos, nós tendemos a desumanizar-nos muito, não é? E vejo isto não só na relação com os bebés, como estavas a dizer, Joana, mas até na relação uns com os outros. Eu acho que estarmos cada vez mais em frente a máquinas, não é? Ao telemóvel, ao computador, acaba por nos tirar esta prática tão importante da relação humana, de nos vermos uns aos outros. Porque estamos a falar aqui do não verbal e as pessoas tendem a olhar para o não verbal apenas como o que fazemos com o nosso corpo. Mas não é só, o não verbal não é só isso, não é? O não verbal é a interação com os outros, a energia que se sente naquele ambiente, tudo o que não é verbalizado é o não verbal, não é? Então, imagina que eu acabei de ter uma discussão com o meu companheiro antes das crianças entrarem na sala, não é? Nós não vamos estar a dizer nada à frente deles, mas eles estão a sentir tudo o que não está a ser dito, e estão a experienciar isso, estão a viver essa energia, não é? Eles não estão a ouvir, eles não estão a ver, mas estão a vivê-la com o seu corpo e sentem que algo está estranho, está diferente. A mãe ou a madrasta ou o pai ou o padrasto estão ali com uma energia diferente, não é?
Então eu acho que quando nós falamos aqui da forma como comunicamos com as nossas crianças, não é só o que não dizemos, não é só o que dizemos, é também a forma, a energia, não é, que lhes passamos e que o ambiente lhes passa, não é? Sem dúvida. E agora as pessoas mais controladoras já estão, ai meu Deus, então mas tanta coisa para eu controlar, tanta coisa para eu fazer. Isto nunca mais acaba. Mas a verdade é que é assim, o nosso trabalho não é blindar os nossos filhos e colocá-los à prova de bala em relação ao mundo, Na mas redoma, não é é? ir Não, até diria que é criando, precisamente o oposto, quer dizer, mais no que diz respeito às emoções, não é? é A ir questão criando esta segurança, não é? Este conforto de e falando. a estrutura emocional e a configuração do pensamento. Há bocado estavas a dizer, eles não reconhecem o que é uma caneta ou um estalo, porque ainda não têm esse pensamento associado da palavra ao objeto, não é? Sim, Ou à sim. ação. Mas todo o ser humano, a alma não tem idade. Não é? Então, seja a alma de um bebé de 1 mês, 2 meses, ou seja, de um adulto de 89 anos, a alma capta a essência daquilo que está presente. Não é? E isso pronto, é inefável, é algo que nós não precisamos que nos expliquem para nós percebermos que há coisas que, independentemente da língua em que estão a ser faladas, são sentidas por toda a gente, não é? Sim, sim. E é engraçado falar disso, porque a medicina convencional não coloca isso muito na linha da frente, não é? Mas, por exemplo, a medicina tradicional chinesa e mesmo a medicina germânica fala mesmo disso, que as crianças, não é, ficam doentes por causa Uhum. do ambiente à volta. Uhum. Se começam a perceber, por exemplo, que há muita discussão, ou que os pais, ou que aquilo que estão a sentir insegurança, bronquiolite. Afeta o sistema imunitário, não é? Sim, Também. é parte respiratória também, porque tem a ver com a sobrevivência e tudo, não é? Porque não estão seguros. Ou seja, já vai havendo assim algumas ligações também da parte emocional com que se somatiza. Eu não gosto de usar somatizar porque depois leva-se muito para, não é? Para a parte que parece que é psicológico, não é? E a verdade é que é Uhum. físico, só que é algo que se transformou em algo físico, não é? Não foi a pessoa está a dizer e aquilo não existe, não, aquilo existe, mas é Uhum. através de algo Sim, que está a passar, não passou, é? foi para o corpo, não é? A emoção, pronto, Nós ficou somos ali muito guardada. separatistas, não é? Estamos com esta visão separatista do género, o que é Andar psicológico, o que é preparando. Pois, físico, o que é espiritual, não é? E a verdade é que é tudo o mesmo, a mesma realidade em camadas diferentes, não é? isso. E tu vais vendo uma brisa que se transformou num furacão e o furacão é visível e é bastante percepcionável, não é? E se calhar começou como uma brisa e mais de metade das pessoas não prestou atenção à brisa que anunciava o furacão, não é? Então há pessoas que vão percepcionar aquilo logo no campo espiritual, há pessoas que vão percepcionar no campo mental, emocional, e há pessoas que vão precisar que se chegue ao campo físico e se Está tudo certo. materialize para poderem tomar uma decisão ou uma escolha de fazer algo em relação a isso. Sim, até Eu foi acho que engraçado fazer desculpa, essa analogia, porque tal como estavas a dizer, há pessoas que se calhar têm que ir só ao físico. O Uhum. problema é que, se calhar estamos a desviar um bocado do assunto, mas pronto, é que ir ao físico seria interessante, tratando essa parte, depois ir às outras. Yeah. Tem a ver com a parte de nós estamos equilibrados, não é? E que podemos pegar mesmo também até estudos científicos, mas até mesmo pela parte que vamos observando, não é? É que e até podemos pegar, vou ser da controvérsia, mas podemos pegar no coronavírus, não é? E nem Uhum. toda a gente ficou doente da mesma forma, Pois nem não. toda a gente teve os mesmos sintomas. Uhum. Mesmo que se pegarmos em pessoas que eram saudáveis, vá, não é? Que não vamos estar a Nós falar dos vamos grupos de mais risco. longe, ou seja, não foram só as pessoas que tiveram contacto físico com o vírus que ficaram contagiadas. Houve pessoas que se contagiaram emocionalmente e até Não, eu tentava espiritualmente. falar o oposto também. Isso também é uma boa perspectiva. Eu tentava falar ao contrário, que é, uh, estávamos as três numa sala, não é? E está lá o vírus, não Sim, é? E pensar assim, então se está, vamos todas as três ficar doentes. Mas não, porque vai depender do não equilíbrio porque. interno de cada pessoa. E é a mesma coisa com as Exatamente. crianças também é igual, não é? As E vai crianças depender do têm. sistema sanitário de cada um, não é?
Sim, e se eu quisesse ser um bocado mais controverso, Vá, vai Podes, lá. diz pode assim ser, que Joana. A gente fica já aqui com um corte polémico. não, não, se formos pensar nos infantários, que às vezes se diz infectários, Uhum. será que é mesmo por causa do ambiente, ou só por causa disso? Porque também tem influência, não é? Um Claro. ambiente fechado, que realmente estão lá os vírus, bactérias, o que seja, ou Das a parte crianças. emocional das crianças é que as faz estarem mais vulneráveis a ficarem doentes, não é? Isto é só uma reflexão, não é? Mas Uhum. a verdade é que não dá para Estarem dissociar. afastadas da sua zona de segurança, afastadas dos seus adultos de referência e de principais cuidadores, e o facto também de ser um ambiente em que é muito difícil terem as suas necessidades Todas ao mesmo tempo. psicoemocionais preenchidas, não é? Porque só a necessidade de aceitação, de segurança, de exploração, de conexão, de atenção exclusiva, logo aí é um ambiente altamente propício a não preencher essas necessidades, muito pelo contrário, não é? Sim, e por mais Mas, que tenham pessoas que gostem do trabalho que fazem e tudo, claro, é o humanamente rácio, não é? O impossível, rácio não de é? Uma crianças por. logística de 2 adultos para 10, 15, 20 crianças, não sei quantas é que estão em cada sala, Mais ou menos é isso. humanamente impossível, não é? Eu própria, neste momento, estou com um bebé de 6 meses em casa e é o rácio de 1 para 1. E eu não É consigo estar intenso. todos os momentos disponível a oferecer tudo o que o meu filho precisa, não é? Então, se neste rácio 1 para 1 já é humanamente impossível, imagina num rácio de 2 para 10, de 2 para 15, não é? Sim, É sim. realmente um ambiente que obviamente lhes vai criar outras Desafios. potências e outros desafios também. Sim. E pegando nisso, ajuda-me já a linkar aqui com o nosso tema, que é Eu estava a pensar já num link para isso, por acaso. Estávamos que é as um três, ambiente então. altamente propício para haver menos cuidado na forma como se fala com as crianças, porque eu Já pensámos imagino todas no mesmo. um adulto ou 2 adultos, não é? A passar 8 horas com 10, 15 crianças, é impossível estar sempre presente, sempre consciente, sempre amoroso, sempre gentil, sempre a reconhecer, sempre a apreciar, e é muito difícil não passares o teu dia a dar nãos e a distribuir nãos por tudo quanto é lado, não é? E a não ralhar. Porque também, e agora vou entrar aqui em jeito de provocação para nós as três, que é nós também temos este duplo trabalho que não é só falar de forma consciente para as nossas crianças, como fazer isso a partir de um lugar em que nós não aprendemos a fazer isso. Não Sim. nos foi ensinado a fazer isso, não é? Nós só conseguimos oferecer ao outro aquilo que de alguma forma já cá temos dentro. E a não ser que o nosso trabalho de desenvolvimento pessoal, o nosso próprio processo de crescimento enquanto ser humano, tenha-nos levado a lugar e a contactar com pessoas que nos ajudaram a construir essa voz interna gentil e amorosa, ou então aquilo que nós vamos conseguir oferecer é aquilo que temos cá dentro, é aquilo que nos foi oferecido também. E esse é um duplo desafio. Eu, pelo menos, sinto isso em mim, no meu próprio processo de desenvolvimento, e observo isso nos outros, nos professores do meu enteado, nas pessoas que rodeiam as nossas crianças. Observo que eles também só conseguem oferecer aquilo que têm dentro de si. E esse é o desafio que temos agora, não é? Sim, e pegando nisso que estás a dizer, juntando também ao facto, não só da questão do infantário, não é? Mas mesmo, por exemplo, tu e nós, estando sozinhas com crianças, não é? Especialmente se forem assim muitas num rácio com o infantário, não é? A questão é como é que estão as minhas necessidades enquanto pessoa e mãe, não é? Mulher e mãe, ou se for um cuidador, para eu conseguir ir à parte consciente do meu cérebro, pegar em algo que possa não ter sido dito a mim para dizer àquela criança, não é? E também, pegando também nisso, a forma congruente com que falamos também é importante, porque discussões vão existir, e como estavas a falar, não é? As pessoas controladoras vão dizer, oh meu Deus, mas assim é impossível, não vou conseguir, dão o tilt e então não consegue. Já não estão com as necessidades
preenchidas também já não vão lá, não é? E então, sermos congruentes com, olha, eu hoje estou mesmo chateada ou estou mesmo zangada, e eu até, pronto, claro que se tem que se adaptar à idade da à criança, idade. mas não é bloquear ou fazer de conta que está tudo bem quando não está, não é? Porque lá já dissemos, não é? As crianças se sentem e vão reparar, e depois vão pensar, estão-me a mentir. Podem não pensar conscientemente, mas fica lá, não é? Que Ó, é Joana, então, o que estavas a dizer é, se, nós estando com as nossas necessidades menos satisfeitas, não é? Vamos aceder realmente mais facilmente é aquilo que nós aprendemos, que era o que a Andrea estava a dizer, à forma que nós conhecemos. Vai ser essa a nossa resposta mais automática. Não vamos conseguir então tentar ter outra leitura e dar outra resposta à criança. é muito mais difícil. É muito mais difícil e que também o que nós estamos aqui a dizer é que não é para estarmos a controlar todas as nossas reações e É impossível. que é impossível, nós não vamos conseguir, porque também não é isso, as crianças também é importante que elas realmente Possam ser quem são, não é? Manifestarem-se, não é isso, não sim, vão e ser falsos. que também vejam outras emoções a acontecer Isso. e não só tudo, também sempre tudo bem e tudo. hum, Sem mas dúvida. depois a forma como eu adulto também vou lidar com isso também vai ajudar a criança a integrar então como nós estávamos a falar, não é? Estas tais crenças que depois vão impactar nelas enquanto adultos. Por isso é que tu também estavas a dizer que é importante então aí também sermos transparentes. Claro que dependendo da idade e aqui dosando o que se transmite, mas também expor à criança que não, olha, que não estamos bem. Por exemplo, naquele episódio, naquele exemplo que estávamos a dar inicialmente da discussão, que os dois adultos estavam a discutir e a criança entra. Não vamos É muito negar que o simples, ambiente estava é ser pesado. autênticos. É ser autênticos. Pois. É isso mesmo. O que não é bem transparentes, apesar de ser quando falaste em transparência, é esta É a congruência. autenticidade, E não a é? Esta congruência com autenticidade. Porque as crianças não precisam de adultos perfeitos à sua volta. As crianças precisam é de conexões verdadeiras. E para tu estares verdadeiro numa conexão com a de presença criança, plena, não é? Também de estarmos Uhum. presentes mesmo. sim, e quando eu digo aqui verdadeira é no sentido de tu te colocares na relação em vez de quereres ir para um lugar de perfeição, não é? Tipo, ai, não vou levar a discussão para os meus filhos, porque não se discute à frente das crianças. Sim, mas tu vives com os teus filhos. Não vais falar com o teu companheiro ou com a tua companheira, não vais ter Possível. discussões. Claro que vais. Então é muito mais simples de, olha, o pai e a mãe estão a ter uma conversa, ou eu e o teu pai estamos a ter uma conversa, que ainda estamos aqui um bocadinho chateados com a situação e a tentar perceber como é que resolvemos os dois isto. Pronto, às vezes só o simples, não precisamos de contar o que foi, não Sim, precisamos sim. de estar a ganhar o lado de quem é que está de um lado, quem é que está do outro. Basta sermos autênticos de transparecer, de fazer o match da realidade interior com a realidade exterior. Eu acho que isso é o papel que nós temos que estar mais conscientes, que é o nosso, enquanto adultos cuidadores de crianças, seja qual Responsabilidade for nossa. o nosso papel, não é? Seja ser mãe, pai, a madrasta, padrasto, tio, avô, a educadora, a professora, é que as crianças precisam, por isso são seres dependentes, da nossa ajuda para navegar no mundo. Elas só vão perceber que aquilo que estão a sentir é o que é se nós as ajudarmos a identificar isso, se fizermos match entre aquilo que elas estão a experienciar dentro de si mesmas e aquilo que está a acontecer cá fora, não é? Fazermos, olha, caíste, estás a sentir dor, está a doer muito, não é? E isto é fazer o match, que é eu descrevo-te aquilo que te está a acontecer aqui fora para tu saberes que é assim que se sente aí dentro quando isto acontece. Porque se nós não fazemos esta descrição, dar esta estrutura emocional e esta configuração do pensamento, a criança começa a desligar ou a desconectar-se. Por exemplo, basta quando cai, tu dizes, já passou, mas eu ainda estou a sentir dor, mas esta pessoa que sabe mais do que eu, que é tipo a autoridade máxima aqui dentro de mim, está-me a dizer que isto não é dor, que eu não estou a sentir isto. E Então aí eu vem começo a uma crença. desconectar-me. Não é?
A crença de algumas emoções não são válidas, ou não são para ser sentidas, ou para serem Sim. ditas, não é? Ou eu aguento, eu sou forte quando estou a sentir dor, ou aquilo que eu estou a sentir não é válido, não é importante. Sei lá, depois cada criança no seu mundo vai gerar, É ter eventualmente, essa não é? perspectiva, sim. Alguma crença, não Exato, sim. Engraçado que estavas Isso. a falar disso de explicar e de estar quase que a fazer essa empatia. Aqui nem é bem empatia, porque é mesmo estar a descrever o que está a acontecer, Uhum, ou pelo menos tentarmos adivinhar, não é? E isso é interessante porque é a forma também de fazer a integração cerebral, não é? De um hemisfério para o outro. uhum, Ou seja, de precisar do texto, não é? Ou seja, de dizer exatamente o que é que Não. aconteceu e o Uhum. contexto, não é? Depois uhum, como é que foi à volta, que emoção é que foi. E quantas mais vezes as crianças puderem contar histórias desse género, mais elas vão conseguir integrar. E aí integram a parte lógica com a parte das emoções. E o que é que acontece às vezes? E se calhar vocês também já se separaram com isso. E nós próprios já podemos ter feito, obviamente, porque não é? Ninguém é perfeito e está tudo bem, mas às vezes são as crianças mesmo a tentar fazer isso, que contam várias vezes, só que se for uma história que é dolorosa, para nós também, muitas vezes bloqueamos e não deixamos continuar. E a verdade é uhum, que se fala tanto do journaling, não é? Por exemplo, da escrita terapêutica nos uhum, adultos, e é isso, não é? É a mesma coisa, é estar a contar uma história para nós conseguirmos ver aquilo, não é? Integrar e dizer, ok, já está, não é? E uhum. começa a sossegar, não é? O nosso cérebro começa a sossegar cada vez que falamos daquilo, porque sentimos que outra pessoa está a ouvir e está a acolher, não é? E, Isso. e então isto até pode ser aqui, ficar aqui, não é? Este desafio, de deixarem mesmo isso das crianças poderem falar se caíram, não é? Não é dizer, pá, já contaste isso 5 vezes que caíste, já sei, não é? Que esfolaste o joelho. Não, é deixar contar. Foi, e doeu-te muito, não é? Mesmo que já tenha sido há 5 dias, eles às vezes precisam disso, não é? Ou Uhum, se viram outra uhum, pessoa a fazer, porque há bocado estávamos a falar também de, da, pronto, no infantário, ou que seja mesmo a nível familiar, não é? Às vezes uhum. pode não ter sido com eles próprios, mas eles viram a outra pessoa a acontecer aquilo e aquilo fica, não é? A Sim, emoção também fica fica. porque eles ainda não se, dependendo da idade da criança que seja, podem ainda nem sequer se ver como um indivíduo, não Isso, é? Pode ainda ser um ser exatamente. Sim, fusionado sim. com o seu contexto. Exatamente, especialmente se forem a bebés, como eu estava a dizer, às vezes desvaloriza-se, não é? Mas podem estar a acontecer coisas que nós nem nos estamos a perceber e o bebé está a assimilar. Da forma que ele vai, era tal como estavas a dizer, isto vai depender sempre da perspectiva e se formos falar até de trauma, não é? Uhum, Pegando, descascando muito, não é? Pronto, o que nos dizem, não estou a dizer que uhum. tudo é trauma, pronto, também podemos entrar por aí, senão ficámos aqui várias horas a falar, mas ah, não é? Para um Mas tudo irmão, é não é? potencial traumático, não é? Sim, exatamente. Mas para um irmão, não é? Imagina uma família, para um irmão, certa situação pode realmente causar ali uma criança, um trauma, o que seja, não é? Que vai ser algo que vai limitar, e para o outro, Uhum. porque nós não somos todos iguais, não é? E por isso é que tentar controlar tudo também é Também não contraproducente. dá, não é? Além Mas de não então, dar, pode ser sim. contraproducente, não é? Então eu acho que, e como já viemos a dizer, isto é olhar para nós mesmos, como adultos, não é? Cuidadores, cá para Uhum. dentro, curar a criança interior, que também é necessário, para conseguirmos ser aquele adulto e pai ou cuidador que queremos ser, não é? Tendo sempre em mente que nunca seremos perfeitos, não é? Porque ninguém é perfeito, mas que pelo menos a percentagem de vezes que estamos a interagir, não é? Seja mais consciente. Não é? Mas então, por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer, algo que pode, pronto, só para quem nos está a ouvir, levar assim algo que pode fazer é realmente, não é simplesmente, mas é descrever o que está a acontecer, descrever, tentar então criar esta tal, como vocês estavam a falar, criar uma legenda ao que está a acontecer, porque aí Isso. estamos a validar e estamos a permitir à criança integrar o que está a acontecer naquela situação, e isto é algo que pode potenciar estas tais crenças que nós estávamos aqui a falar no início, ou não, percebi bem. Também pode ser, não é? Agora aqui, isso aí até pode ser assim quase uma pescadinha na boca, não é? Mas
Sim, depende da depende do história que a que gente estejas a diga, contar. certo? Depende do que a gente Deixa-me diga. só já descansar quem nos está a ouvir, que é impossível, é mesmo impossível. Eu gostava que não fosse, acreditem. A Andreia pequenina, perfeccionista dentro de mim, adorava que fosse possível, mas não é. Portanto, é impossível nós não traumatizarmos os nossos filhos e as nossas crianças, e é impossível nós conseguirmos estar conscientes E bem, todo momento, toda a hora, com um discurso super alinhado e congruente. Ok, não sendo o ideal o possível, vamos trabalhar com a realidade. E a realidade é, podemos escolher fazer diferente daquilo que vivemos e experienciamos em crianças, e para isso este trabalho de, como a Joana dizia, curar a criança interior, que nada mais é que ir lá atrás e perceber quem foi esta criança, o contexto em que viveu, e fazer este match, que lá atrás, se calhar, não foi possível, mas entre aquilo que viveu, aquilo que sentiu, e tirar daí aprendizagens e crescimento para a sua vida, para poder agora fazer diferente junto das suas crianças. isso. E pegar também no que foi bom para fazer igual também, não é? Sim, Aí é exatamente, fazer mesmo o balanço de exatamente, tudo, fazer mas essa triagem, não é? Sim, Daquilo que quer continuar, sim, diz que eu acho que isso é mesmo importante, porque nós às vezes esquecemos, quando estamos muito neste mundo do desenvolvimento pessoal e estamos cada uma de nós a fazer o seu caminho, às vezes esquecemos-nos que realmente a maioria das pessoas não é esta a perspectiva que tem. Acho que é cada vez mais a perspectiva de que temos que nos trabalhar a nós primeiro, mas ainda não é, se calhar, a primeira opção para a maioria das pessoas. é a parte mais Uh, comportamental, não é? não, é a parte mais não parar o comportamental sintoma, e à a semelhança mais. do que a Joana estava a dizer, que fazem na Sim, medicina, não é? De ver o plano físico, então agora vamos tratar deste sintoma físico, que é, por exemplo, o Covid, e não contextualizamos ou não continuamos a curar nos outros planos, não é? e Então, não é se o meu só. filho está a apresentar um sintoma, vamos tratar do filho e não vamos até Pois, aos pais ou até ao contexto familiar perceber sim. porque é que aquele sintoma se está a manifestar, não é? Sim, era isso. Eu acho que era isso que a questão mais do ir para a criança, não é? Do estarem mais focadas em corrigir o comportamento da criança e perceber o que é que está errado na criança e trabalhar na criança, não é? Isso. E não fazerem este trabalho de olhar, não, a criança lá está ainda em desenvolvimento, está ainda em crescimento, é uma esponja, e eu é que estou aqui, de certa forma, a potenciar ou não pronto. Isto não esquecendo aquilo que a Andrea disse, que é impossível não se... A todo momento, sim, é Pronto. impossível. Mas que realmente às vezes nós estamos muito focados no corrigir a criança ou resolver o problema da Porque é um criança, entre mecanismo aspas. de proteção, é um mecanismo de proteção estarmos nesse lugar. Repara, se de repente eu enxergo o problema como fora de mim, é mais fácil eu querer fazer algo em relação a isso, não é? Se eu vejo que eu sou parte do problema, ou a dor que isso me causa, ou me paralisa, eu tenho que me conectar a ela para a resolver, eu tenho que a aceitar para a resolver, não é? Uhum. Eu só posso mudar aquilo que eu aceito, eu só posso transformar aquilo que eu reconheço que está lá. Se eu É mais fácil para a maioria das pessoas olhar para um adolescente ou para um pré-adolescente ou para uma criança com um comportamento desafiante e achar que o problema é a criança, ou é o adolescente, ou é o pré-adolescente, porque é menos doloroso. Completamente, sim. Só que aí estamos a criar que crença na criança e no adolescente. Estás a criar a mesma que É o tu tens. ciclo. O Pois é, problema és tu. E depois tens que te desconectar de ti mesmo. isso é que isto é E muito mais difícil. tens que te desconectar de ti mesmo, que é o que a maioria de nós está, Uhum. porque é doloroso ser o problema. Só que Também não é só isso, sabes? Eu acho que também na sociedade em que vivemos atualmente é tudo assim. É Uhum. agora, tem que ser agora, eu quero resolver já, não tenho Yeah. tempo. Olhar para mim, Qual não, é não a sei, não sei, não é? solução? Diga-me lá, doutora, qual é a solução? Passe-me aí Não a há uma prescrição pílula para rápida, isso, não que é há para um resolver. comprimido para isso, não é? As pessoas querem. Então é a mesma coisa com as crianças, não é? E lá está, além de ser bastante doloroso olhar para dentro de nós e tentar resolver tudo isso, também demora mais tempo.
não é? Pois, é E isso. leva o seu caminho não é? E tem o seu processo. E uma das coisas que a Mia até fala, não é? A Micaela Owen, fala da questão de nós, conforme vamos olhando para dentro de nós, trabalhando em nós, nos conhecendo melhor, vamos subindo uma escadinha, não é? Que é da parte em que no início em algo, mas isto é em tudo, mesmo por exemplo para tirar a carta ou aprender a jogar pádel ou o que seja, não é? Que primeiro estamos no inconsciente incompetente, não é? Porque não Eu não sei conseguimos. que não sei. Exatamente. Depois já começamos a tentar ir um bocadinho mais para a consciência, mas ainda estamos incompetentes, não é? E vai Mas já chegar a uma sabemos que. altura, não é? Mas já. Exatamente. Sabemos, é tipo, caneca, eu não Quero. devia ter feito assim, não é? E também aproveito para fazer aqui um parênteses, porque já ouvi adultos cuidadores dizerem de outra forma e de tudo o que a neurociência já nos trouxe não é bem assim, que é, estamos sempre a tempo de pedir desculpa e de explicar aos nossos filhos, voltar atrás e dizer, ok, não vai estragá-los, muito pelo contrário, não é? Vai ensiná-los que se pede desculpa quando erramos Vai e, humanizá-los. e mais, daquilo que estavas a falar ao bocado, dizer, não é? Eu e papá estamos chateados, não é? Tem também a ver um bocadinho com isso, com duas coisas, que é, primeiro, a criança vai perceber, ok, eles não estão chateados comigo, dependendo da idade, obviamente, não é? Porque pode não compreender totalmente, mas vai dizer, não é comigo, isto é com eles, É com ok, eles. pronto. E mais, não vão ficar com aquela crença de, o meu pai e a minha mãe são super, tipo, super heróis, são perfeitos e nada lhes acontece, até que um dia acontece e como é que é? Não é? Sim. Nada lhes acontece, ou eles estão sempre bem, todas as necessidades sempre preenchidas, está tudo ok, nem É preciso isso, parar, não é? é E eu isso, também tenho que Ana, ser assim, humanizamos. não é? E eu também tenho que ser assim, Humanizamos. exatamente, pronto. E então, isto para concluir, não é? Depois podemos ir Sim. para a parte consciente, competente, ah, que isto não quer dizer, não vai ser 100%, não é? Mas vamos dar por nós, a olhar para algumas coisas e pensar, olha, inconsciente competente, desculpa, enganei-me, que é, vamos dar por nós dizer, olha, já fiz isto que era algo que me gostava, não é? Como, sei lá, não entrar no modo automático quando algum antigo gatilho que venha o nosso filho ou a nossa filha, Pedir não é? desculpa quando erro, Isso, que para a nossa educação é muito difícil, não é? Nós queremos fugir do erro, queremos não estar errados, queremos não cometer erros, porque a nossa educação associou o erro à dor, não é? A punição, a desconforto. Então, para alguns de nós, ao da medo, nossa geração, já é super. É um super crescimento, é uns degraus nessa escada que se sobe de reconhecer e pedir desculpa. concordo. Eu Plenamente. lembro-me Sim. que ao início para mim era aquele momento de tensão de ok, eu já sei que fiz merda, já sei que agora tenho que ir pedir desculpa e querer-me convencer a isso, não é? Porque o ego não deixava, o ego está super protetor da minha identidade, tipo, eu não sou uma pessoa má, então, mas para eu não ser má eu não posso errar, não é? Então eu emocionalmente senti esta tensão aqui de ir lá e pedir desculpa, então lidar com esta resistência interna também, e ir aos poucos experimentando. Olha, esta pessoa errou e pediu-me desculpa. Olha que bem que isto me soube. E não tem nada a ver com ela ser boa ou ser má. Então, é por isso que eu digo que nós só vamos conseguir oferecer às nossas crianças aquilo que nós, agora, enquanto adultos, vamos experienciando de forma transformadora com outros. Eu acredito que algumas pessoas que estão a ouvir esta nossa conversa pode ser uma primeira vez a experimentar este contexto, não é? E depois vão tendo mais interações que as ajudam a ganhar essa responsabilidade pessoal e parental em relação à sua educação, à sua parentalidade. Eu vejo uma coisa, nós, quando começamos este caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, vamos para ele com o nosso mapa, não é? Com as nossas crenças de infância. E a nossa Então, eu bagagem, vejo com muita bagagem, não é? Vamos com aquela fome inicial toda, ok, é para fazer isso, pois é, pá, isto nunca mais acaba. Já estou cansado, o trabalho não para aqui, nunca há uma paragem, não há uma conclusão. E isso ensina-nos que temos que levar o caminho, ou subir os degraus de uma forma um bocadinho mais leve. certo? Às vezes vamos E acho ser um. Diz, e é diz. engraçado estares a falar disso E porque ainda no outro devagarinho. dia estávamos a dizer que isto nunca termina, não é? Que Sim. Não, Estamos sempre a abrir portas. é uma Estamos sempre. escada que às vezes dá vontade que seja rolante, que é para cansar.
interna. ou pausar, não é? Às vezes é assim, já chega um bocado, só que depois vem Não, acontece alguma coisa e pensa assim, eu pensei que isto já estava resolvido e afinal, aí, Sim, lá nós está, estávamos entramos aqui na a essa falar. consciência. ótica, nós vamos para essa ótica de olhar para a nossa infância como com a ótica errada, que é de resolver o sintoma, não é? Ou de resolver aquilo que causou o problema. Só que e se a intenção não fosse resolver? E se a intenção de tu conheceres a tua criança interior não fosse curá-la? Porque não há nada de errado com ela. E se a intenção que tu podes ter com o teu autoconhecimento ou com o teu processo de desenvolvimento pessoal for eu quero conhecer-me e aprender a acolher-me e a lidar comigo de uma forma gentil e amorosa para que eu possa oferecer isso aos meus filhos. Porque já essa ótica de vamos curar a nossa criança interior dá-nos aqui este framing de vamos resolver os problemas que tem. Pá, e E que não é vamos. preciso ser curado, não é? E que tem que ser Não resolvido. vamos, não, E não não vamos. dá. O que nós A vamos fazer totalidade. é ganhar consciência dos Não, lugares de depois o caminho ferida continua, e não é? ganhar. O caminho continua Sim, tanto nós para os nossos filhos como de continuarmos a autoconhecer, não é? E a crescer. Por isso é algo que não vai terminar. E aquilo, já agora, voltando só um bocadinho atrás, falando da parte da desculpa, há muito também aquela tendência de, não só com esta questão, mas com outras, dizer assim: pede desculpa ao teu irmão, ou pede desculpa. Não tem validade nenhuma, não é? Porque assim, se eu disser pede desculpa, a pessoa não quer pedir, tal como estavas a dizer que até tu querias, não é? Até já existe essa ambiguidade. Se calhar, quem sabe, na infância não te disseram assim, pede desculpa, e tu dizias desculpa, tantas vezes. não é? É isso. E é mesmo bonito quando conseguimos dar um passo atrás e não fazer isso, ficar apenas expectante e considerando Uhum, que aquela criança já ouviu desculpa até de adultos cuidadores e de outras pessoas, e ela vai uhum, sozinha e pede, sem ninguém dizer nada. Só às vezes uhum, podemos ter alguma observação como ele parece que está, acho que magoaste, ou ele ficou triste, ou alguma uhum. coisa. E a criança vai sozinha e diz desculpa. E isso Isso, já isso é isso e também nós oferecermos conexão à, ao erro. o que resultou comigo, não é? O que resultou comigo aqui dentro foi eu perguntar à parte de mim que ainda resistia a pedir desculpa e, e, e perguntar-lhe porquê? Porquê é que era tão difícil para ela pedir desculpa? Porque é que aquilo estava a ser tão doloroso, tão desconfortável para ela, mas com amor. E foi engraçado que eu não fiz por mal, não é? É aquela a resposta mesmo infantil, não é? Que há estes pontos de infantilidade emocional em nós. É bonito. Há pontos que ficaram congelados lá atrás da nossa consciência, não é? E quando eu não fiz por mal, é verdade. Às vezes não vamos fazer com intenção, às vezes não vamos fazer com maldade, às vezes não vamos fazer com a intenção de magoar o outro e vamos magoar. Hum, E o nosso comportamento vai ter um impacto no outro. E não é por reconhecermos isso que. Ou seja, quando eu demonstrei preocupação com o que estava a acontecer, a parte que resistia em mim ao pedir desculpa, quando eu tentei reconhecê-la, percebê-la, foi mais fácil ela dar o movimento de seguir. É isso que podemos oferecer às nossas crianças quando elas não querem pedir desculpa, porque eu estou a trazer isto também, Joana, porque estou a ouvir alguns pais que acompanho a dizerem: epá, está bem, isso é tudo muito bonito, o exemplo, mas eu farto-me pedir desculpa ao meu filho e ele mesmo assim não pede. Então, como é que eu, nesses momentos, o oriento? Ou como é que, nesses momentos, eu lhe ofereço uma orientação para aquilo que é o certo, para aquilo que é o mais correto? E eu também, conjunto desse pai, vou explorar essa necessidade de não ir, de se proteger, não é? Se a E parte também que a está a oferecer necessidade resistência for compreendida, E também perceber ela qual é a necessidade do pai de querer tanto que o outro peça desculpa. Também convém perceber qual é a necessidade que está por detrás, não é?
Claro que sim, mas não é errado também querer orientar para aquilo que Sim, não, achamos é que fazer, possa dar é tentar não é? fazer sempre o equilíbrio de tentar entender, porque lá está, são várias camadas também, não é? Eu estar ali a mas São. depois sei que que estavas a falar, e está na mesma relacionado, também é dar aquela abertura, e que também já devemos aqui a falar, de que a criança pode errar. E quando erra, para Claro. descontar, não é? E que tem o Sim. acolhimento, porque Uhum. às vezes, não é? Pensando assim noutras gerações, não é? Era não é? Apanhava a acontecer aquilo, tens que pedir desculpa, pede desculpa, não é? E Uhum. acontece nas escolas, também são tantas crianças, não é? Tens que pedir desculpa. E a Uhum. criança nem sabe bem o que é que fez, nem, não é? Sim, Eh, foste mau, magoaste o outro, É isso. E tal como estavas isso a não se dizer, se faz, calhar, isso é feio. exato, orientar a criança pode ser realmente, era aquilo que também estava a dizer e que se pode desenvolver mais, quer dizer, olha, vi que realmente atiraste com a bola e acertou, não é, na cabeça do teu irmão ou o que seja, não é? Ele parece estar mesmo triste, está mesmo magoado, não é? Tentar orientar dessa forma. Ou será que ele não ia gostar de ouvir um Não, pedido então de até desculpa, explorar, não é? olha, atiraste, vi que estavam a brincar e acertaste a bola. O que é que aconteceu? E sim, Estavas a sentir-te irritado? Houve alguma coisa que te chateou? Porque atiraste a bola com muita força, não foi? Tentar explorar também não só o que está a acontecer com o outro lado, que precisa do pedido de desculpas ou do reconhecimento da sua dor, mas explorar também o que é que esta parte estava a sentir, que, olha, distraí-me, Levou estava a a ver isso. outra coisa e atirei com força, ou então, não, eu estava a ficar muito irritado porque estava a perder. Pá, e a partir do momento que entendemos a está por trás. necessidade, não é, por trás daquele comportamento, já se pode relaxar eu às vezes quando estou chateado também faço coisas que magoam os outros à minha volta. Depois arrependo-me, não é? Isso, quanto mais humanizarmos, mais naturalizarmos estas reações, porque às vezes nós queremos levar esta perfeição até às nossas crianças, porque ainda estamos naquele modelo de que temos que ser perfeitos e não errar para sermos os bons meninos e as boas meninas, não é? E por falar nisso, só fazer aqui um disclaimer. O que a Andrea estava a dizer, não é? E eu também, por vezes, consigo fazer isso, mas outras também não. Atenção, porque é assim. Claro, claro. Para não se achar que nós aqui estamos todas reguladas, ou minimamente, vá. Há quem tenha sido mãe há pouco tempo, por isso Mais ou menos, é isso que eu estava a mais dizer, ou se calhar as menos. necessidades de sono e etc. Pronto. Mas, e de descanso, mas estamos aqui numa conversa relaxada, não estamos com aquele quase instinto de luta ou fuga, não é? Conseguimos dizer Sobrevivência, não estas é? frases E estas muito bonitas, alternativas vêm, não é? não é? Exato, conseguimos e Sim, vem assim, como se fosse uma iluminação e tudo. Agora, obviamente que acontece, não é? E é normal acontecer estarmos a preparar o jantar, estar a televisão ligada, ou estar, não sei, está a acontecer mil e uma coisas e de repente vemos que aconteceu qualquer coisa, não é? E podemos É, não conseguir naquele momento dizer, espera lá, vou perguntar exatamente o que é que aconteceu, não é? Então, sim. se Não podemos não repararmos aceder a essa alternativa, não é? essa parte consciente do cérebro, não é? Sim, Porque não dá. Tipo, já estamos mas tão é aí cansados, já que estavas a chega dizer lá que é acima, nunca é chega acima. tarde para revisitarmos esse episódio e agirmos, mesmo que posteriormente. Não interessa se foi Exatamente. há um ano atrás. Olha, eu lembro-me que há pouco tempo estava a acompanhar um cliente e ele partilhou comigo em sessão uma coisa que me comoveu. Achei muito bonito, porque ele trouxe-me o seguinte: olha, fui falar com a companheira de um amigo meu, com a esposa de um amigo meu, e fui-lhe pedir desculpa pela forma como a recebi no nosso grupo. Eu achei aquilo tipo Olha, engraçado, né? E fiquei curiosa e perguntei-lhe: então, mas há quanto tempo é que são amigos, né? Há quanto tempo tu a recebeste no vosso grupo de amigos? E ele: já há coisa de 20 anos. bom, E eu: uau, que espetáculo, não é? mesmo. Tipo, ganhaste consciência agora da forma como a recebeste e foste-te responsabilizar pelo impacto que o teu comportamento na altura teve nela. Pá, e o resultado disso foi super emocionante, que foi ele receber um abraço dessa mesma mulher e eu, tipo um sorriso de tipo quase que obrigado do próprio amigo, do género, olha que fixe que estás a reconhecer isso, né? Não impediu a nossa amizade, não impediu a nossa relação, mas agora este pedido tornou ainda mais forte, não Ascender. é? Tornou ainda mais. Eu acho que é isso que é, enquanto estivermos vivos, eu acho que é
para isso que a vida também serve, não é? Para aprendermos, para nos tornarmos mais humanos, para que a nossa alma também consiga crescer espiritualmente. Eu acho que vamos sempre a tempo de reconhecer o que quer que seja e de ter uma conversa sincera, e não sabemos a grandeza que têm esses gestos e o quão transformador pode ser para as relações. Eu e a Catarina trabalhamos muitas vezes em contexto de divórcios e separações que são difíceis para as famílias e para toda a gente. E eu acho que o que os filhos mais sofrem, as crianças mais sofrem nesses contextos, é porque os adultos, hum, para já pela própria natureza da situação, estão em piloto automático, em modo de sobrevivência, não é? É muito difícil estarmos mindfulness na dor, sobretudo numa dor tão profunda como uma separação, não é? Nós não estamos biologicamente preparados para nos separarmos ou para acabarmos uma relação, não é? Isso é algo que nos instintivamente coloca num lugar de perigo, de vulnerabilidade. Então, eu acho que o que leva mais sofrimento às crianças nesse momento é a forma como se fala com elas do que está a acontecer, de um ponto de vista de quem é o culpado, ou eu, ou o outro, de desresponsabilização, da falta de conhecimento de que a criança é um ser fusionado com os pais. O que é que eu quero dizer com isto? Que ela vai sempre achar que ela é parte responsável da situação. Então, a importância dos pais fazerem essa distinção emocional de isto não és tu, somos nós, adultos, que queremos isto e achamos que é o melhor para a família, não é? Mas nós só vamos conseguir dar esse contexto saudável emocionalmente para as nossas crianças quando podemos usufruir disso na nossa vida adulta com outros, porque nós aprendemos com os nossos pares. Sem Seja dúvida. no contexto com um terapeuta, seja num contexto com colegas que me trazem essa consciência, em ouvir podcasts, né, que abre este campo também de partilha de informação, nós só vamos poder levar para a nossa experiência aquilo que experimentamos. Não dá para ser de outra forma. Deve Não ser é? mesmo curioso, porque eu, quando fiz a certificação em parentalidade consciente, não é? Depois é que me apercebi que era-me muito mais difícil utilizar a parentalidade consciente com os adultos do que propriamente com as crianças. Ou seja, vamos dizer, não é? Na grande maioria das vezes, não é? Porque lá está, depende das nossas necessidades, de se estamos reguladas ou não, mas era muito mais difícil, sabe, para os meus pais, para o meu marido e tudo, eu estar com igual valor, com a responsabilidade pessoal e tudo mais, não é? Do que com as crianças. E depois é que, continuando esse caminho, que é sempre um caminho, não é? É que aos poucos consegui fazer isso que tu estás agora a dizer, não é? Que é mesmo isso. Tu vais aprendendo com as relações à volta e muitas das vezes, e também de certeza que vocês também já tiveram com isso com clientes, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu quero fazer assim, mas o meu marido não faz dessa forma, ou o meu ex-companheiro, ou os meus pais, ou os meus sogros, não é? E a verdade é que, como estava a dizer, é quase contagioso, não é? Quase, mais uma vez, liderar pelo exemplo. Quando nós começamos a fazer, tanto para as crianças como para os adultos à volta, começam a existir mudanças, não é? E pode ser Uhum. tanto a nível comportamental como energético, porque nós próprios vamos estar diferentes e só isso já vamos mudar a frequência energética O e mais contexto, à volta, não claro. é? E as Eu, coisas tornam-se mais leves. eu gosto de oferecer uma pergunta quando me trazem essa, que é, olha, fecha os olhos e pensa numa professora ou num professor que te trouxe algo positivo durante a tua escolaridade, durante o percurso que tiveste na escola. E a maioria das pessoas consegue lembrar-se de uma situação, ou de uma pessoa, ou de uma experiência. E eu digo, essa ficou aí, não é? Mesmo tendo tantas más para partilhar. Então, mesmo que os outros adultos não se contagiem com a tua forma de fazer, o facto de tu, uma pessoa daquela família, fazer ou De ter praticar, acontecido, não é? De ter acontecido. já vai proporcionar a essa criança um campo completamente diferente. É verdade. Um terreno Uhum. fértil
completamente diferente do que se não houvesse nenhuma. Sim. Portanto, eu acho E que é depois até a é a primeira nossa experiência, não é? educação. Na verdade, porque quem procura normalmente, vamos assim dizer, ajuda ou uma orientação, vá. Sim. Normalmente é quem já está em maior conexão com a criança e tem um maior vínculo. E só isso é quase como se houvesse uma conexão direta com o cérebro, não é? Com o Hum. desenvolvimento. Portanto, isso que estás a dizer foi mesmo bonito. Estava aqui, também fiz o exercício e lembrei-me da minha professora da primária, por isso Oh, tão bom. estava. Também Eu foi, acho que é isso. Diz, Cat. estava a dizer que também foi lá que eu fui, também foi para a minha professora primária, independentemente que também ela, a mesma, também fez muitas coisas que na Certo? altura Claro, que claro, somos humanos e eu acho que sim, isso eu acho que a forma como nós falamos para as crianças, agora vou partilhar convosco. Não pensei muito sobre isto, mas é o que está a surgir agora. Acho que a forma que falamos para as crianças, no limite, é sempre a forma como falamos connosco e a forma como falaram connosco. E se queremos mudar a sintonia da rádio, não é? Se queremos começar a passar uma música diferente, já temos que a ter escutado. Senão, como é que passamos essa música? Certo. Não é? Nós só é- podemos passar aquilo que conhecemos. e então pegando no que tu estavas a dizer, André, também realmente podemos, nós, as outras pessoas, lá está, não conseguimos eh, controlar também como é que elas nos vão falar e dar-nos Uhum. estas novas experiências. Claro que nós, conhecendo outras relações e percebendo que que X ou Y pessoa também potencia algo em nós, não é? Mas isto nem sempre é fácil também de ter consciência, não é? Que determinada pessoa, a forma como ela fala para nós, que nos vai ajudar. Um, mas onde nós podemos começar é mesmo na forma como nós nos falamos, como nós falamos connosco, não é? Portanto, ou Acho seja, que pode ser uma forma, e acho que também pode ser expor-nos a contextos onde as pessoas falem de forma diferente connosco. Era isso que eu Por estava a exemplo, pensar. estávamos a falar da parentalidade consciente. Esse é um contexto onde, como as pessoas estão alinhadas com os mesmos valores, tu vais começar a experimentar relações nesse contexto a partir de outro lugar a que estiveste exposta até então, não é? E vais começar a criar a tua rede de relações numa frequência diferente, que passam música diferente na rádio, não é? E vais começar a importar para ti esse repertório musical. E até vais dar por ti depois sozinha a passar essas músicas, não é? E de vez em quando, depois nas tuas outras relações, a passar essa música que tu ouviste naquele contexto. E eu acho que é assim que nós vamos fazendo, não é? Ah, acho muito difícil um adulto, sozinho, consigo mesmo, mudar a sua estação. Ele vai precisar sempre de outro adulto, de outro ser humano, para, porque nós conhecemos-nos a nós no contraste com o outro, não é? Se eu, imagina, eu estou em minha casa, E também não é sozinha. só isso. Se houver uma coisa muito dolorosa, o teu próprio consciente vai Vai-me bloquear proteger, isso. vai-me proteger, não me vai deixar ir lá. Por isso é que eu estou a dizer, nós só conseguimos fazer isto em comunidade, em humanidade com, uns com os outros. Eu só consigo mudar a minha voz interior mudando as pessoas também que me rodeiam, e a que eu me exponho, e exponho a minha vulnerabilidade e partilho a minha autenticidade, e importando a forma como elas falam comigo nessas situações. Tal e qual. Imagina, se faço um trabalho terapêutico com alguém e na terapia a minha terapeuta começa a falar comigo de uma forma gentil e amorosa perante a minha exposição de fraquezas, de vulnerabilidades, de erros, hum, e pratica uma parentalidade consciente comigo naquele momento, não é? Isso vai ser altamente regulador para mim e vai-me permitir trazer, talvez primeiro na voz dela, não é? Eu ouço muito isto dos meus clientes e acho que vocês também já devem ter ouvido das pessoas que se cruzaram, que é, às vezes parece que te tenho aqui dentro da minha cabeça a dizer aquilo, não é? E isto nada mais é do que a pessoa a importar esta nova voz para dentro de si até que se torne a sua própria voz, não Sim, é? até há aquela E por questão isso é que também. Sabes aquela questão que às vezes dizem, ao início parece que até os filhos dizem, estás a falar esquisito, não é? Porque não é tão.
porque é muito consciente. Estás a passar uma música diferente, não estou habituada a isso. Exato, eu não sei dançar esta, ou ainda não sei, pronto. E depois, entretanto, já é forma natural. E quando nós, até sem querer, não é sem querer, não é? Mas quando acontece, nós irmos para o modo automático ou não é, algum gatilho, alguma coisa, já são eles a dizer: olha, Má, tu não costumas ralhar, ou não costumas, não é? Quer dizer, não diz não costuma, mas estás a ralhar. Ou Ou então é falaste, identificar o que estás, olha, estás zangada, estás sim, chateada, não é? Ou sim. seja, também já E começam nota-se logo na eles. reação deles, não é? Assim, tipo, isto não é o habitual. O que por um lado uma pessoa pensa, epá, já fiz cagada, não é? Tipo, já... A primeira coisa o primeiro pensamento é já fiz asneira. E depois penso, mas por um lado ela reconheceu, portanto, isto não é o habitual. Ok, bora lá, vamos lá. Como diz, dá sempre forma, e tal como estavas a dizer, não é? Que estamos sempre a tempo de aprender e há sempre forma de conseguirmos curar a relação, não é? De ir atrás e Uhum, curar. E quanto mais, como diz o Daniel Siegel, não é? Quanto mais uhum, cedo, melhor. Porque se nós estivermos, por exemplo, desregulados, não é? Que vai, obviamente que acontece, um dia que não estejamos bem, é preferível afastar e dizer assim, olha, eu não estou a conseguir, eu estou mesmo chateada, não é uhum. convosco, mas eu preciso ir ali, não consigo, tenho que ir respirar, não é? Tanto que também estamos a ensinar a eles que quando isso acontece, eles também podem respirar, não é? Pedir uma Mais pausa. Uhum, exatamente. Como depois o ir reparar a relação, não é? Voltar e dizer assim: olha, desculpa, eu já estou melhor, mas eu ao bocado não conseguia, não tinha a ver contigo, ou se tiver a ver com a situação também pode ser. Eu vi que partiu o prato e fiquei mesmo muito irritada, não é? Pode ser, não é? O que uhum, seja, uhum, mas já estou melhor. Desculpa se falei mais alto, pronto, o que fizer sentido naquele uhum. momento, não é? Mas é mais esta questão também da empatia e da autoempatia, não é? E da compaixão e autocompaixão, que para não é, as pessoas, ou quase toda a gente diria que uma das intenções para os seus filhos será serem empáticos, não é? E eles vão aprender, mais uma vez, se receberem essa empatia, não é? Se E, viverem essa experiência na e nós relação. também temos que ter a nossa autoempatia para conseguir dar empatia, não é? Daí os empathy buddies, não é, Catarina? Pronto, mas então acho que é um bocadinho por aí, temos que mesmo que olhar para dentro de nós para conseguir chegar ao outro, porque, como a Catarina disse, e muito bem, nós não conseguimos mudar as outras pessoas. Podemos nas crianças, não é? Porque, infelizmente já se sabe que existem algumas técnicas ou estratégias não muito ecológicas, mas nos adultos que nos rodeiam não vamos conseguir. Podemos é mudar a Hum, forma como nos sentimos relativamente ao que as pessoas estão a dizer ou a fazer, não é? Uhum. E isso, se nós formos aplicando no dia a dia, também é algo que vamos passar para os nossos filhos, para as nossas crianças, não é? Eu há uhum, pouco fiquei aqui com algo que ficou-me aqui a ressoar, que eu acho que era importante voltar ali, que é a importância realmente também de se olhar para o erro de outra maneira, e mesmo transmitir isto à criança, não é? Porque aí também, se calhar, é onde reside o tal espaço mais potenciador, que é quando a criança, porque erramos todos, vamos querer continuar a errar, mas nós, como adultos, temos muito esta tendência de não é? De certa forma, uh, culpabilizá-los pelo erro, não é? É o tal discurso uhum, que nós às vezes temos, que depois não os faz ter vontade de vir partilhar o que fizeram, não é? Mas uhum. também é nessas situações que está aqui muito potencial, dependendo da forma como nós lidamos com isso, mas que está aqui se calhar o tal não é? O tal momento mais potenciador para a criança, que é mostrar-lhes que realmente que também ir conectar o que pode ter feito com que o que é que eles também estavam a sentir para ter feito determinado comportamento, mas também que, que está tudo bem, que há esse espaço, porque depois lhes vai dar a opção da tal reconexão e E do tal restaurar. o acolhimento, não é? E até há uma frase, não é? Que agora não sei de que autor é, mas que é a mentira só existe onde não há espaço para a verdade, não é? E tem a ver com Uhum. isso. É a mesma coisa que se a criança vir que não tem espaço para errar, não é? Ela vai omitir Uhum, que o fez, ou vai ter receio uhum, de ir falar, não é? E por isso é que. E tu até estavas a dizer, Andréia, não é? Que da tua perfeccionista aí dentro, não é? Por isso é que depois nós procuramos sempre a perfeição, ou não queremos uhum, errar.
ou até não arriscamos, se calhar, na vida com medo de errar e vamos só para o confortável, não é? Porque depois estamos com essa crença que aí já é mais limitadora, não é? Que não podemos errar, então é melhor nem tentar, não é? Uhum. Mas era mesmo isso que estavas a dizer, Catarina, mas mesmo para as nossas relações interpessoais, não é? Uhum, não só com as crianças, obviamente. Sim, e lá está, Sim. errando, ir reparar a relação, não é? Se acharmos realmente aquele, já falámos aqui de pedir desculpa ou de termos que afastar e tudo mais, isso vai ser muito mais potenciador do que assumir que, não, agora não posso voltar atrás, não é? Aquela coisa do o ego, vem o ego, não é? Hum. Pedir desculpa, eu é que tenho razão, agora vou ficar aqui, não é? Ou vou estragar porque agora vou mudar, eu disse que sim, agora digo que não, ou não é? E, Uhum. Sim. e depois não Nós estamos a ser temos muito. congruentes nem autênticos, não é? Sim, essa rigidez vem da nossa educação, não é? Vem daquilo que aprendemos também lá atrás. Estou aqui a pensar que nós estamos a falar, não é, de situações de dor ou desconforto, mas acho que uma das coisas que nós também precisamos de trazer para a comunicação com as nossas crianças é celebrar os dons delas. Nós passamos muito tempo focados, ou pelo menos eu vou falar por mim, eu vejo e dou por mim muito focada naquilo que estão a fazer de mal ou de menos bem. E, é ainda com esforço consciente que faço esta orientação do meu olhar de, pá, e o que há para celebrar? O que é que há para dizer de positivo? O que há para reconhecer como bom na minha criança, no meu enteado, no meu filho? Em ti E eu próprio, vejo que talvez. não é um movimento natural para mim, não vejo que ainda estou a aprender a fazer isso de forma repetida e consistente, não é, na relação com eles. Lembro-me perfeitamente de um exercício que eu me propus, que foi fazer jejum de palavras negativas. E eu, ambiciosa como sou, pensei: vou fazer 7 dias de jejum de palavras negativas, não me vou queixar, não vou reparar no que estão a fazer de mal. Ao final do primeiro dia já reduzi de 7 para 2. Vamos fazer Eu não só vou 2 aguentar. dias, Epá, sete, porque 7 sete vai é ser muito muito tempo. difícil para mim. Pronto. E depois, no primeiro dia de jejum, chegou ao meio-dia e eu, olha, eu já disse, eu pus-me esta meta, por cada crítica que eu disser, por cada reparo que eu fizer ao comportamento, ao que está a acontecer, eu vou ter que fazer 5 reconhecimentos. Chegou ao meio-dia e eu já estava tipo, eu vou parar, eu vou ficar calada porque eu não consigo parar de reparar no que tenho a criticar e eu já não sei mais o que é que eu vou É de reconhecer. elogiar, Pá, sim, de reconhecer. então fiquei em silêncio, juro-te, fiquei mesmo em silêncio, tipo, ok, E eles a e eu aí pensar, olha, ela percebi. pirou de vez. Estou a brincar. Não, estava super estranho, as interações estavam muito diferentes, mas isso trouxe-me realmente à consciência, este exercício trouxe-me realmente à consciência a quantidade de informação que eu reparava no que estava mal, no que precisava de ser melhorado, no que precisava de ser curado, sabes? Uhum. E a dificuldade que eu tinha de observar, elogiar e reconhecer e apreciar que já estava lá. Pá, isto para mim foi tipo uma lição de humildade tão grande, do género, pá, eu tenho que fazer mais este trabalho interior em mim e nas minhas relações de reparar no que já está bem e de reconhecer isso, colocar isso também na relação, não é? E contigo mesma também, não é? E mesmo o exercício Claro, claro. de gratidão também, não é? Os exercícios de gratidão também ajudam a pensarmos o que é que temos realmente eh, de bom na nossa vida e que já temos e que podemos celebrar, não é? E por acaso, quando começaste a falar, pensei que ias falar de outra situação que por acaso este fim de semana. hum, Pronto, fizemos um evento, não é? E houve uma das dinâmicas que era sobre emoções e sobre a criança interior, e saiu, tinha a ver com as emoções que não foram acolhidas em criança, não é? E saiu a alegria. Uhum. E então, Hum. isto pode parecer não é, contrassenso, mas não, porque às vezes não é? É aquela euforia de criança de querer expressar-se e tentarem quebrar isso de olha, aqui não, Cortarem. ou então.
não está perfeito, não é? Também pode ser o cortar dessa forma, está bem, mas podia estar melhor, ou... Não é? Ou não estás a fazer isso, que vergonha, estás a rir tão alto, não é? E então aqui, quase que como resumo, não é? É nós, na verdade, demonstrarmos que todas as emoções são válidas, que nós as temos dentro de nós, cada uma delas tem a sua função, não é? E são para serem colocadas cá fora. Agora, claro que de forma, com estratégias que sejam ecológicas, não é? Com comportamentos que realmente sejam mais adequados. E aí sim, cabe-nos a nós mostrar, até mesmo pelo exemplo, ou explicando como é que se faz dessa forma, não é? Porque, lá está, eu estou a ver que estás mesmo com raiva, mas não podes bater no teu irmão, não é? Olha, bate numa almofada, se resultasse, não é? Mais ou menos, não é? Mas estás triste, podes chorar, não é? Aquilo que estavas a dizer, magoaste, Dói, realmente não dói? dói, não dói? Não é o já passou, não é? Porque depois acontece muito isso. O já passou, eu acho que é capaz de ser agora que estou aqui a refletir, das crenças que a grande maioria dos adultos tem. Porque sentem alguma coisa, Fuga não, da dor. não é? A fuga da dor. Exatamente, sim. Claro que o nosso cérebro também é perito nisso, não é? Nós estamos sempre a fugir da dor e ir para o prazer, não é? E é mesmo um mecanismo de defesa, não é? Obviamente. Mas a questão é que a dor está ali. Uma coisa é nós fugirmos de um leão que nos vai magoar, outra coisa é fugir da dor que já está ali e que fica ali se nós não a tratarmos, não é? Quem diz dor diz outra, não é? A emoção por detrás da dor, pois era preciso, não é? Ir lá descascar e perceber exatamente, não é? Por isso é que é de pequenino que se torce o pepino, não é? Já se diz isto há muito tempo. E é muito válido também para esta questão das emoções e de ensinar a falar, mas é mais quase que a conversar, não é? Não é o ensinar as palavras, mas o que nós queremos dizer com as palavras, não é? Então, assim, em forma de resumo, sobre o que nós tivemos aqui hoje a propor, refletir, é mesmo a importância de nós tomarmos mais consciência da forma como falamos connosco também, não é? Como falamos com os outros, e perceber se queremos ou não queremos encontrar aqui alternativas, não é? E sabendo que é o mais saudável para a criança e para aquilo que pode ter impacto nela enquanto adulto. Não é negar que as coisas acontecem, não é? Nem que estamos a sentir algo menos agradável, mas também mostrar-lhes o que é que podem fazer com isso através do que nós também fazemos com aquela emoção. Não é? Sim, sim, sim. E que há sempre espaço para... Sim, e a parte dos relacionamentos também, estavas a dizer, para a criança, mas também relacionamentos saudáveis à volta. Não é? Não só E com que há ela. sempre espaço para a reconexão, não é? E para a recuperação e para o restauro. Queres acrescentar assim mais alguma coisa que achas importante? Nós costumamos... Diz. Não, nós costumamos terminar com uma pergunta, mas se tu quisesses acrescentar algo antes... Não, podes lançar a pergunta. Ok. Então, nós costumamos terminar o nosso episódio com a pergunta, e neste caso é onde é que tu, Joana, então achas que pode mais amor na forma como nós falamos com as crianças? É trazer essa consciência que estavas a dizer, não é? Para termos a responsabilidade pessoal de não repetir aquilo que realmente não queríamos que tivessem feito connosco, não é? E também o amor, tanto próprio como pelo outro, de saber que estamos sempre a tempo de mudar e de reparar a relação. Uhum. Acho Acho que é um bom final, não achas, Andreia? Não, eu queria Não. ouvir onde é que tu achas que pode mais, Ok. na forma como falamos. Já me estava a esquecer dessa parte. Ainda bem que nos lembramos. Olha, eu estava aqui, eu acho que é mesmo na questão do erro. Acho que pode mais amor aí também, não é? Também não
porque também não é essa a nossa intenção, não é da questão da culpa e também nós agora também nos estarmos aqui a martirizar, quer quem falou, quem foram os nossos adultos cuidadores e mesmo e nós agora enquanto cuidadores, mas que, lá está o que a Joana estava a dizer também, que vamos sempre a tempo e que o erro pode ser corrigido. E tu, Andreia? Olha, eu acho que pode mais amor em perdermos o medo ou irmos largando aos pouquinhos o medo de nos rodearmos de vozes diferentes, não é? De pessoas que falem connosco de maneira diferente, da forma como nós gostaríamos de falar para as nossas crianças, não é? Termos essa coragem de criar novas relações, de criar novas formas de comunicação e de experimentarmos isso. Porque só vivendo, só passando por isso para trazer, e vamos sempre a tempo. Não importa se já somos avós, se os nossos filhos já estão crescidos, já estão casados, já têm filhos, não importa. Nós vamos sempre a tempo de mudar a forma como falamos com as nossas crianças, independentemente da sua idade. Há aquele ditado, não é? Que a melhor altura para plantar uma árvore era há 20 anos atrás. A segunda melhor altura para plantar uma árvore é hoje, não é? Eu acho que com o colocar mais amor na forma como falamos uns com os outros, não é? Porque todos nós temos uma criança aqui dentro, é isso, é rodear-nos de pessoas que também já estão neste caminho de procurar e de encontrar amor na sua comunicação e na sua vida, não é? Acho que pode mais amor aí. É isto. E Obrigada. sim, obrigada, Joana, por teres Obrigada eu aceito por me este ter convidado. convite. Gostei imenso. E acho que foi uma conversa interessante e queremos levar mais isto às pessoas também que nos ouvem, não é? Alternativas, o que é que nós também podemos fazer, não é? E obrigada. Obrigada, eu também gosto muito de isto. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pode Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.